Repare nesse texto. Porque, se pela ofensa de um só, reinou a morte por meio desse um, muito mais os que recebem, preste atenção nessa palavra, recebem, a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, Jesus Cristo. A palavra que recebem, ela não é uma linguagem de decreto, ela é uma linguagem de resposta humana, dada a alguém que recebeu essa graça. Mas a gente precisa entender o significado dessa palavra aqui, recebem, para a gente levar para o sentido mais próximo, mais adequado, de acordo com o contexto. Aqui está o significado da palavra lambano e embaixo alguns significados ali, né? Do verbo recebem, né? Que ela pode ter vários significados. Eu coloquei em vermelho ali, os quais eu acho que não é o mais adequado. Aqui o negócio já muda de figura, que ele vai trazer a ideia de pegar para si mesmo, agarrar, tomar posse, apropriar-se. Essa palavra ela já fica um pouco melhor. Apropriar-se. Depois ele vai trazer a ideia de capturar, alcançar, lutar, pegar uma coisa esperada, coletar, recolher tributo, o que eu já descarto essa opção dentro do contexto. Depois ele vai usar a palavra admitir, receber o que é oferecido, não recusar ou rejeitar. Essas palavras elas cabem bem dentro do contexto do capítulo 5 de Romanos. Já um pouco mais abaixo ele vai ter outros significados ali, como receber uma pessoa, tornar-se acessível a ela, tomar em consideração o poder, nível ou circunstâncias externas de alguém, e tomando essas coisas em conta, fazer alguma injustiça ou negligenciar alguma coisa. Eu já descarto essas opções. Pegar, escolher, selecionar, iniciar, provar algo, fazer um julgamento de ou experimentar. E aqui embaixo eu coloco mais uma vez um dos significados mais prováveis, né? Receber o que é dado. A pessoa recebeu algo que foi dado, que é justamente essa abundância da graça. Ganhar, conseguir, obter, ter de volta. Outros significados também possíveis, né? Mas eu vou ficar dentro do contexto com as opções que são mais prováveis. Seria apropriar-se, receber o que é oferecido, não recusar ou rejeitar, ou receber o que é dado. Essas opções são as que estão em verde, são as mais prováveis dentro do contexto de Romanos 5:17. Então, se a gente ler de novo Romanos 5:17, porque se pela ofensa de um só reinou a morte por meio desse um, muito mais os que recebem, os que se apropriam, os que recebem aquilo que foi dado, que é a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só Jesus Cristo. Está falando aqui de alguém que não recusa, de alguém que não rejeita aquilo que foi dado, que é a abundância da graça. Esse é o significado da palavra recebem. E aí você já percebe que a ideia de decreto não está sendo tratada aqui. Está sendo tratada uma linguagem aqui de relação humana. Deus traz essa graça, Deus dá essa graça,
e o ser humano recebe. Ele faz uma distinção sobre aqueles que recebem essa abundância da graça. Essas pessoas, elas vão ter o dom da justiça e elas reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. No fluxo desse capítulo, ele vai trazer a ideia de que todos estavam mortos desde Adão até Moisés, mas nem todos estão automaticamente em Cristo. É por isso que ele vai trazer a ideia daqueles que recebem. Ele está fazendo essa distinção. Então aqui a gente tem a ideia de receber como alguém que se apropria, como alguém que recebeu aquilo que foi dado, como alguém que não recusou aquilo que foi dado. Essa é a linguagem que Paulo utiliza, que você percebe que existe um envolvimento real do ser humano na questão da participação relacional. Portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que lhe obedeçais nas suas concupiscências, nem ofereçais os vossos membros de vosso corpo ao pecado, como instrumentos de injustiça, mas oferecei-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Agora preste atenção no tipo de linguagem que ele usa, que mostra que existe um envolvimento real do ser humano nessa busca por santidade, por reinar em Cristo. Olha o que ele vai dizer, as palavras que ele vai utilizar: não reine o pecado, nem ofereçais os membros do vosso corpo ao pecado, mas oferecei-vos a Deus, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Percebe a linguagem que Paulo usa ali nesse contexto de Romanos 6, 12, 13 ao 14? A participação do homem nessa questão. Então, dentro desse contexto, você vê que a palavra recebem ali, ela indica que existe uma participação do ser humano em receber essa graça, mas existe uma mudança de foco, uma mudança de domínio, descrita no versículo 14 de Romanos 6. Essa ideia de decreto, ela não vem do contexto imediato. Ela é uma leitura teológica posterior. Não existe essa ideia de Deus decretar até mesmo as ações humanas. Pelo contrário, Deus faz um convite para que o homem não ofereça os membros do vosso corpo ao pecado como instrumentos de injustiça. Existe uma linguagem toda que aponta para uma participação efetiva, para uma participação clara nos textos humana de crucificar essa natureza humana. Beleza? Valeu!